Olha, eu vou te contar uma coisa que vai te deixar arrepiado e talvez até com um pouco de raiva de mim nos primeiros segundos, mas depois você vai me agradecer pelo resto da sua vida. Neste exato momento, enquanto você me escuta, milhares de pessoas acima dos 60 anos estão consumindo sementes que literalmente estão roubando anos preciosos de suas vidas, tirando a energia que poderiam estar usando para brincar com os netos, viajar com parceiro ou simplesmente acordar sem dor e com disposição. E o pior de tudo é que essas pessoas acham que estão fazendo algo saudável, acham que estão cuidando da saúde quando na verdade estão cavando a própria cova com uma colher de chá todos os dias. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e hoje vou te mostrar as 3 sementes que você precisa eliminar da sua vida agora mesmo, se quiser chegar aos 80, 90 anos com saúde, vitalidade e principalmente com autonomia. Porque de que adianta viver muito se você vai depender dos outros para tudo? Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há algumas semanas. Recebi uma paciente de 64 anos, vamos chamá-la de Dona Maria, que chegou até mim completamente desesperada. Ela me disse que não aguentava mais acordar cansada, que sentia o corpo pesado como se tivesse carregado sacos de cimento a noite inteira, que a memória estava falhando e que o pior de tudo era ver a decepção nos olhos da netinha de 5 anos quando ela não tinha energia para brincar. Dona Maria me contou chorando que a netinha tinha parado de pedir para ir na casa dela porque sabia que a vovó sempre estava cansada demais. Aquilo partiu meu coração porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabe o que descobri quando fiz uma análise detalhada da alimentação dela? Dona Maria estava consumindo religiosamente todos os dias uma das sementes mais perigosas para pessoas acima dos 60 anos, achando que estava fazendo um favor para a saúde dela. Ela tinha lido em algum lugar na internet que aquela semente era milagrosa, que fazia bem para o coração, que ajudava a emagrecer e estava consumindo sem parar. E antes de eu continuar te revelando qual era essa semente maldita que estava destruindo a saúde da Dona Maria, eu preciso que você faça uma coisa por mim agora. Se você tem mais de 55 anos, se você se preocupa com sua saúde, se você quer ter energia para aproveitar seus netos, seus filhos, seu parceiro, se você quer viajar, dançar, viver de verdade e não apenas existir, eu preciso que você se inscreva neste canal agora mesmo. Aperta esse botão vermelho de inscrição porque aqui eu não vou te vender ilusão. Eu não vou te contar historinha bonita. Eu vou te dar informação científica mastigadinha, do jeito que você precisa ouvir, direto ao ponto, sem rodeios. E depois que você se inscrever, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade com a saúde nessa fase da vida. Porque eu leio todos os comentários e muitas vezes eu faço vídeos respondendo exatamente as dúvidas de vocês. Então se inscreve agora e deixa seu comentário que eu quero te conhecer melhor, quero saber o que está te tirando sono, o que está te impedindo de viver com plenitude. Agora volta aqui comigo para a história da Dona Maria, porque o que aconteceu com ela pode estar acontecendo com você neste exato momento e você nem imagina. Quando eu expliquei para ela que aquela semente que ela consumia todos os dias estava causando inflamação crônica no corpo dela, estava sobrecarregando o fígado, estava bagunçando o intestino e, consequentemente, roubando toda a energia vital dela, ela ficou em choque. Mas sabe qual foi a parte mais triste dessa história? Quando eu perguntei quem tinha recomendado aquela semente para ela, sabe o que ela me respondeu? Foi a filha dela, uma mulher de 40 anos, super bem intencionada, que tinha lido em um blog de alimentação saudável que aquela semente era maravilhosa. A filha estava literalmente matando a mãe aos pouquinhos, sem saber, com todo o amor do mundo, mas estava destruindo a saúde dela.
E aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. O que funciona para uma pessoa de 30 a 40 anos não necessariamente funciona para quem tem mais de 60. Nosso corpo muda, nosso metabolismo muda, nossa capacidade de digestão muda, nossa necessidade nutricional muda completamente. É como se você tentasse colocar gasolina comum em um carro de Fórmula 1 que precisa de um combustível específico e de altíssima qualidade. Você até consegue fazer o carro andar, mas ele não vai ter a performance que deveria ter, vai engasgar, vai falhar e uma hora o motor vai fundir. É exatamente isso que acontece com o nosso corpo quando consumimos alimentos inadequados para a nossa faixa etária. Agora me escuta bem, porque aqui a coisa fica séria e eu preciso que você preste muita atenção. Se você continuar consumindo as sementes erradas, se você continuar seguindo conselhos genéricos da internet que não levam em consideração as necessidades específicas do seu corpo maduro, você não está apenas perdendo energia e disposição, você está abrindo as portas para doenças graves, para inflamações crônicas que podem evoluir para artrite, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, declínio cognitivo acelerado e até mesmo alguns tipos de câncer. Eu não estou falando isso para te assustar de forma leviana, eu estou te dando dados científicos, informações que eu vejo todos os dias no meu consultório, pacientes que poderiam estar vivendo com muito mais qualidade se tivessem recebido a informação correta no momento certo. E tem outro lado dessa moeda que ninguém fala, mas que eu vou falar agora com toda sinceridade. Quando você não cuida da sua saúde, quando você perde sua autonomia, quando você não tem mais energia para fazer as coisas básicas do dia a dia, você não está prejudicando apenas a você mesmo, você está sobrecarregando sua família. Seus filhos que vão precisar largar a vida deles para cuidar de você, seus netos que vão crescer sem a presença ativa dos avós, seu parceiro que, em vez de aproveitar os anos dourados ao seu lado, vai virar seu cuidador. E eu sei que ninguém quer isso, ninguém acorda de manhã pensando em ser um fardo para a família. Mas é exatamente para isso que estamos caminhando quando ignoramos os sinais que o corpo dá e quando não fazemos as escolhas alimentares corretas. Deixa eu te contar o que aconteceu com um paciente meu, seu João, 72 anos. Ele chegou no consultório há 3 anos completamente debilitado, tinha tido 2 AVCs pequenos, diabetes descontrolada, pressão alta, colesterol nas alturas e o pior, estava perdendo a memória rapidamente. A família dele estava desesperada, a esposa não dormia direito há meses, as filhas se revezavam para cuidar dele, todo mundo tinha virado a vida de cabeça para baixo. Sabe o que eu descobri na primeira consulta? O João consumia diariamente grandes quantidades das 3 sementes que eu vou te revelar hoje, que são absolutamente contraindicadas para quem tem mais de 60 anos. Ele achava que estava se cuidando, a família achava que estava ajudando, mas na verdade estavam piorando tudo. Agora preste atenção, porque eu vou começar a te revelar quais são essas 3 sementes proibidas. Mas antes disso eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. O problema não é a semente em si. O problema é o que acontece no seu corpo quando você consome essas sementes depois dos 60 anos. O seu sistema digestivo não é mais o mesmo, sua capacidade de processar certos nutrientes mudou, sua resposta inflamatória está diferente. E o que antes era inofensivo agora pode se tornar um veneno lento, que vai te matando aos pouquinhos, sem você perceber. A primeira semente que você precisa eliminar da sua dieta imediatamente, se tem mais de 60 anos, é a semente de girassol consumida em excesso. Eu sei que você deve estar pensando, mas Ana Beatriz, a semente de girassol não é saudável? Não é, cheia de vitamina E e gorduras boas. Olha, para uma pessoa jovem, com o metabolismo funcionando perfeitamente,
Pode até ser, mas para quem tem mais de 60 anos, a semente de girassol se torna uma bomba relógio por vários motivos que eu vou te explicar agora com detalhes. Primeiro, a semente de girassol tem uma quantidade absurda de ômega 6. E você pode estar pensando, mas ômega não faz bem? Sim, mas existe o ômega 3 e o ômega 6, e eles precisam estar em equilíbrio no seu corpo. O problema é que a alimentação moderna já é extremamente rica em ômega 6. E quando você adiciona semente de girassol em excesso, você cria um desequilíbrio gigantesco que gera inflamação crônica no corpo todo. E inflamação crônica é a mãe de todas as doenças degenerativas. É a raiz de praticamente todos os problemas de saúde que afetam pessoas acima dos 60 anos. Segundo, a semente de girassol é extremamente calórica e densa. Uma porção pequena tem uma quantidade enorme de calorias e para quem tem mais de 60 anos com metabolismo naturalmente mais lento, isso significa ganho de peso rápido, principalmente na região abdomíneo. É exatamente o tipo de gordura mais perigosa, a gordura visceral que envolve os órgãos e aumenta drasticamente o risco de diabetes, problemas cardíacos e até mesmo demência. Terceiro, e aqui está o ponto que pouca gente sabe, a semente de girassol tem uma quantidade significativa de cádmio, que é um metal pesado tóxico. Para uma pessoa jovem com rins funcionando perfeitamente, o corpo consegue eliminar esse cádmio sem grandes problemas. Mas para quem tem mais de 60 anos, com a função renal naturalmente reduzida, esse cádmio vai se acumulando no corpo, causando danos nos rins, nos ossos, aumentando o risco de osteoporose e prejudicando seriamente a saúde cardiovascular. Eu tive uma paciente, Dona Teresa, 68 anos, que consumia todos os dias um punhado enorme de semente de girassol porque tinha lido que fazia bem para a pele e para o cabelo. Sabe o que aconteceu? Em 6 meses ela ganhou 8 quilos, desenvolveu resistência à insulina, a pressão arterial disparou e ela começou a ter dores articulares terríveis. Quando tiramos a semente de girassol da dieta dela e ajustamos a alimentação, em 3 meses ela perdeu os 8 quilos. A pressão normalizou, as dores diminuíram drasticamente e ela voltou a ter energia para fazer caminhada todos os dias. A segunda semente que você precisa riscar da sua lista agora mesmo é a semente de abóbora em excesso. E eu já te vejo aí pensando, mas Ana Beatriz, todo mundo fala que semente de abóbora é maravilhosa para a próstata, para o sistema urinário. Como assim eu não posso comer? Calma, deixa eu te explicar direitinho, porque essa é uma daquelas meias-verdades que circulam por aí e que acabam fazendo mais mal do que bem. A semente de abóbora realmente tem propriedades interessantes. Ela tem zinco, tem magnésio, tem compostos que podem ajudar na saúde da próstata quando consumidos na quantidade certa. O problema é que a maioria das pessoas consome em quantidade excessiva, achando que quanto mais melhor. E aí o estrago está feito. A semente de abóbora tem uma quantidade muito alta de fitatos que são antinutrientes que se ligam a minerais essenciais como cálcio, ferro e zinco, impedindo que seu corpo absorva esses nutrientes. E aqui está o grande problema para quem tem mais de 60 anos. Você já tem, naturalmente, uma absorção de nutrientes reduzida por causa da idade, o ácido estomacal já está mais fraco, a capacidade digestiva já está diminuída, e aí você vai lá e consome um alimento cheio de fitatos que vai bloquear ainda mais a absorção dos poucos nutrientes que você está conseguindo extrair da comida. É como se você estivesse jogando dinheiro no lixo, ou pior, é como se você estivesse comendo, mas seu corpo continuasse desnutrido a nível celular. Além disso, a semente de abóbora tem uma quantidade considerável de ácido fítico,
que pode causar irritação intestinal severa em pessoas com mais de 60 anos. O intestino nessa idade já está mais sensível. A flora intestinal já não é mais tão robusta, e quando você adiciona um irritante como ácido fítico em excesso, você está criando um ambiente perfeito para inflamação intestinal crônica, síndrome do intestino permeável, má absorção de nutrientes e, consequentemente, fadiga crônica, confusão mental, queda de imunidade e envelhecimento acelerado. Eu atendi um senhor de 71 anos, seu Antônio, que tinha começado a consumir semente de abóbora todos os dias, porque o urologista tinha comentado de passagem que poderia fazer bem para a próstata. Sabe o que aconteceu? Seu Antônio começou a ter diarreias constantes, dores abdominais, inchaço, gases terríveis e o pior, começou a desenvolver anemia por deficiência de ferro, porque os fitatos estavam bloqueando completamente a absorção de ferro no intestino dele. Quando identificamos o problema e retiramos a semente de abóbora, em poucas semanas todos os sintomas digestivos melhoraram e a anemia começou a ser revertida. E agora chegou a hora de eu te revelar a terceira semente, a mais traiçoeira de todas, aquela que todo mundo acha que é super saudável, que está na moda, que todo influencer de alimentação saudável recomenda, mas que para quem tem mais de 60 anos pode ser um verdadeiro desastre. Estou falando da semente de chia consumida de forma inadequada. E antes que você feche esse vídeo achando que eu tô maluca, me escuta até o final, porque eu vou te explicar exatamente por que a chia pode ser perigosa para você. A semente de chia virou febre nos últimos anos. Todo mundo fala que é rica em ômega 3, que tem fibras, que ajuda no intestino, que emagrece, que faz milagre. E sim, a chia tem propriedades nutricionais interessantes, mas ela também tem um lado obscuro que ninguém te conta, especialmente quando estamos falando de pessoas acima dos 60 anos. Primeiro problema, a chia absorve água em uma quantidade absurda. Ela pode absorver até 12 vezes o peso dela em água. E você pode estar pensando, mas isso não é bom. Não ajuda a hidratar? Olha, em teoria sim, mas na prática o que acontece é bem diferente. Quando você consome chia sem hidratar ela adequadamente, quando você simplesmente joga a chia seca em um suco ou em uma vitamina ou polvilha em cima da comida, essa semente vai chegar no seu estômago e vai começar a absorver toda a água disponível ali, expandindo de forma brutal. Para uma pessoa jovem com um trato digestivo forte e com boa motilidade intestinal, isso pode até passar despercebido, mas para quem tem mais de 60 anos, isso pode causar obstrução esofágica, obstrução intestinal, constipação severa, dores abdominais intensas e, em casos extremos, até necessidade de intervenção médica de emergência. Eu tive um caso gravíssimo de um paciente de 66 anos que foi parar no pronto-socorro com obstrução intestinal depois de consumir 3 colheres de sopa de chia seca batida no suco durante uma semana. Ele achou que estava fazendo algo super saudável. Tinha visto em um programa de televisão que chia era milagrosa e quase teve que fazer uma cirurgia de emergência por causa disso. Felizmente, conseguimos resolver com hidratação intensiva e acompanhamento médico rigoroso, mas foi uma situação muito grave que poderia ter sido evitada com a informação correta. Segundo o problema da chia, ela tem uma quantidade muito alta de fibras insolúveis e para um intestino de uma pessoa acima dos 60 anos, que já tem a musculatura intestinal mais fraca, esse excesso de fibra insolúvel pode causar o efeito contrário do desejado. Em vez de soltar o intestino, pode prender ainda mais, pode causar fermentação excessiva, gases, distensão abdomíneo, desconforto terrível e pior, pode levar a um quadro de disbiose intestinal severa, onde as bactérias ruins começam a predominar sobre as bactérias boas. Terceiro problema, e esse aqui é sério,
A chia pode interferir na absorção de medicamentos. Se você toma remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para qualquer condição crônica, a chia consumida no momento errado pode formar um gel no estômago que vai envolver o medicamento e impedir que ele seja absorvido adequadamente. Isso significa que você está tomando remédio, mas ele não está fazendo o efeito esperado. Sua pressão não controla direito, sua glicemia fica descompensada, seu colesterol não baixa e você e seu médico ficam sem entender o que está acontecendo. Agora você deve estar aí pensando: meu Deus, Ana Beatriz, então eu não posso comer semente nenhuma? Eu estou condenado a viver sem esses alimentos? Calma, respira fundo, porque agora vem a melhor parte desse vídeo. Agora eu vou te revelar as 3 sementes que você não só pode, como deve incluir na sua dieta se tem mais de 60 anos. As sementes que vão te dar energia, vitalidade, que vão proteger seu cérebro, seu coração, seus ossos, que vão fazer você acordar com disposição, que vão te dar força para aproveitar sua família, para viajar, para dançar, para viver de verdade. Mas antes de eu te contar quais são essas 3 sementes poderosas, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Você está realmente comprometido com a sua saúde? Você está disposto a fazer mudanças reais na sua alimentação? Porque não adianta nada eu te dar a informação se você não vai aplicar, se você vai continuar fazendo as mesmas escolhas de sempre. E se você está comprometido, se você quer mesmo transformar a sua saúde, então deixa um comentário aqui embaixo agora escrevendo a palavra comprometido, porque eu quero saber quem são as pessoas que estão realmente dispostas a mudar, que vão aplicar o que estão aprendendo aqui. A primeira semente que você deve incluir na sua dieta todos os dias, sem falta, é a semente de linhaça dourada moída na hora. E quando eu digo moída na hora, é moída na hora mesmo. Não é aquela farinha de linhaça que você compra pronta no supermercado e que fica guardada por semanas no armário. A linhaça tem que ser comprada inteira, guardada na geladeira e moída no momento do consumo, porque os ácidos graxos ômega 3 dela oxidam muito rápido quando expostos ao ar, à luz e ao calor. A linhaça dourada é superior à linhaça marrom para pessoas acima dos 60 anos. Por vários motivos. Ela tem um sabor mais suave, é mais fácil de digerir, tem uma casca mais fina e estudos mostram que ela tem uma concentração ligeiramente maior de compostos benéficos. A linhaça é uma das melhores fontes vegetais de ômega 3, especificamente do ácido alfa-linolênico, que é fundamental para a saúde do cérebro, para prevenir declínio cognitivo, para proteger contra Alzheimer, para manter a memória afiada, para melhorar o humor e combater a depressão que é tão comum nessa faixa etária. Além disso, a linhaça é riquíssima em lignanas, que são compostos fitoquímicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias poderosas. As lignas ajudam a equilibrar os hormônios, o que é fundamental principalmente para as mulheres na pós-menopausa. Ajudam a reduzir o risco de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de cólon, protegem o sistema cardiovascular. Ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. A linhaça também é rica em fibras solúveis que formam um gel suave no intestino, completamente diferente da quia. Um gel que não causa obstrução, que não irrita, mas que ajuda a alimentar as bactérias boas do intestino, que ajuda a regular o trânsito intestinal de forma suave e natural, que ajuda a controlar a glicemia, evitando os picos de açúcar no sangue que são tão prejudiciais para quem tem mais de 60 anos. Eu recomendo que você consuma 1 colher de sopa de semente de linhaça dourada moída na hora
todos os dias pela manhã. Você pode colocar no iogurte natural, pode misturar em uma vitamina de frutas com baixo índice glicêmico, pode polvilhar em cima de uma salada de frutas, pode misturar em uma sopa cremosa. O importante é consumir todos os dias de forma consistente, porque os benefícios da linhaça são cumulativos. Eles vão se acumulando no seu corpo ao longo do tempo. Deixa eu te contar o que aconteceu com a dona Margarida, 69 anos, que começou a consumir linhaça dourada todos os dias, seguindo minha orientação. Em 2 meses, ela me relatou que a memória tinha melhorado significativamente, que ela não estava mais esquecendo as coisas com tanta frequência, que o humor tinha melhorado, que ela estava dormindo melhor, que o intestino tinha regulado completamente e, o melhor de tudo, nos exames de sangue o colesterol tinha baixado 20 pontos sem precisar aumentar a dose do medicamento. A segunda semente milagrosa que você precisa incluir na sua dieta agora mesmo é a semente de gergelim, especialmente o gergelim preto, que é ainda mais rico em nutrientes do que o gergelim branco. O gergelim é uma semente milenar usada há milhares de anos na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurvédica, justamente por seus poderes curativos e rejuvenescedores. E a ciência moderna está confirmando o que essas medicinas ancestrais já sabiam há séculos. O gergelim é uma das melhores fontes de cálcio biodisponível que existe, muito superior ao leite de vaca, inclusive, e isso é fundamental para quem tem mais de 60 anos e precisa proteger os ossos contra a osteoporose. Mas não é só o cálcio. O gergelim também é rico em magnésio, em zinco, em cobre, em manganês. Todos minerais essenciais que vão ficando deficientes no corpo conforme envelhecemos e que são fundamentais para centenas de funções metabólicas. O gergelim é riquíssimo em sesamina e sesamolina, que são lignas específicas do gergelim com propriedades antioxidantes extraordinárias. Esses compostos protegem o fígado, ajudam na desintoxicação, combatem o estresse oxidativo, que é a base do envelhecimento, protegem as células contra danos, ajudam a reduzir a pressão arterial de forma natural, melhoram a circulação sanguínea e têm até propriedades anticancerígenas comprovadas em estudos científicos. O gergelim também é rico em triptófano, que é o aminoácido precursor da serotonina, hormônio do bem-estar e da felicidade. Para quem tem mais de 60 anos e muitas vezes lida com ansiedade, com depressão, com insônia, com mudanças de humor, o gergelim pode ser um aliado poderoso para equilibrar o sistema nervoso e melhorar a qualidade de vida de forma geral. Agora, como consumir o gergelim da forma correta? Isso é muito importante, porque se você consumir o gergelim inteiro, as sementes vão passar direto pelo seu intestino sem serem digeridas e você não vai absorver praticamente nada dos nutrientes. O gergelim precisa ser levemente tostado em uma frigideira, sem óleo, até ficar douradinho e perfumado, e depois precisa ser triturado ou mastigado muito bem. Você pode fazer o taim caseiro, que é uma pasta de gergelim deliciosa, pode polvilhar o gergelim tostado e triturado em cima de saladas, de legumes cozidos, de arroz integral, pode misturar em molhos. Eu recomendo uma colher de sopa de gergelim tostado e triturado por dia. Pode ser metade gergelim branco e metade gergelim preto, para você ter o melhor dos dois mundos. E se você conseguir fazer o taim caseiro, melhor ainda, porque aí você tem uma pasta cremosa, deliciosa, que pode usar de 1000 formas diferentes na sua alimentação. Tive um paciente, seu Roberto, 73 anos, que tinha osteopenia bem avançada
e estava caminhando para a osteoporose. Ele não podia tomar os medicamentos convencionais por causa de efeitos colaterais sérios que tinha tido. Incluímos o gergelim na dieta dele todos os dias, junto com outras mudanças alimentares e de suplementação, e em 1 ano a densidade óssea dele tinha melhorado significativamente. O médico dele ficou impressionado com os resultados e pediu para saber exatamente o que ele estava fazendo. E agora chegou o momento de eu te revelar a terceira semente poderosa, aquela que eu considero a rainha de todas as sementes para quem tem mais de 60 anos, a semente que pode literalmente adicionar anos de vida com qualidade, com saúde, com energia. E estou falando da semente de abóbora, mas calma, você deve estar confuso agora porque eu falei antes que a semente de abóbora era ruim e agora eu estou dizendo que é boa. Deixa eu te explicar, porque aqui está o segredo que faz toda a diferença. A semente de abóbora crua ou torrada, consumida em excesso, é prejudicial pelos motivos que eu já expliquei, mas a semente de abóbora germinada ou levemente fermentada é um superalimento extraordinário. Quando você deixa a mina semente de abóbora, quando você deixa ela de molho em água com um pouquinho de sal ou de limão por algumas horas e depois deixa ela germinar por 1 ou 2 dias, acontece uma transformação bioquímica incrível dentro dessa semente. Os fitatos são quebrados, os antinutrientes são neutralizados, os minerais ficam biodisponíveis, as enzimas são ativadas, as proteínas ficam mais fáceis de digerir e compostos benéficos novos são formados. A semente de abóbora germinada se torna uma fonte excepcional de zinco, que é fundamental para o sistema imunológico, para a saúde da próstata nos homens, para a saúde hormonal nas mulheres, para a cicatrização, para a saúde da pele, para a função cognitiva. A semente de abóbora germinada também é rica em triptófano e ajuda a melhorar a qualidade do sono, que é um dos problemas mais comuns em pessoas acima dos 60 anos. Um sono de qualidade é fundamental para a regeneração celular, para a consolidação da memória, para o equilíbrio hormonal, para o controle do peso, para praticamente tudo que tem a ver com saúde e longevidade. Além disso, a semente de abóbora germinada tem compostos que ajudam a regular o açúcar no sangue, que protegem contra diabetes tipo 2, que melhoram a sensibilidade à insulina, que combatem a inflamação crônica e que protegem o sistema cardiovascular. Estudos mostram que o consumo regular de sementes de abóbora está associado a uma redução significativa no risco de doenças cardíacas, que são a principal causa de morte em pessoas acima dos 60 anos. Como fazer as sementes de abóbora germinadas? É muito simples. Você compra sementes de abóbora cruas e orgânicas, coloca elas de molho em água filtrada com uma colher de chá de sal marinho ou com um suco de meio limão, deixa de molho por 8 a 12 horas, depois escorre, enxágua bem e deixa em um escorredor coberto com um pano úmido por 1 ou 2 dias, enxaguando 2 vezes por dia. Quando começar a aparecer um pequeno brotinho, está pronto. Você pode consumir assim mesmo ou pode desidratar levemente no forno baixo para ficar crocante. Eu recomendo consumir cerca de 2 colheres de sopa de sementes de abóbora germinadas por dia. Você pode comer como snack entre as refeições, pode adicionar em saladas, pode bater em vitaminas, pode fazer uma pastinha batendo no processador com azeite e ervas. As possibilidades são infinitas e o benefício para a sua saúde é extraordinário. Tive uma paciente, Dona Carmen, 67 anos, que sofria de insônia há anos,
tomava remédio para dormir, acordava várias vezes durante a noite e de manhã acordava mais cansada do que quando tinha deitado. Incluímos as sementes de abóbora germinadas na dieta dela, 2 colheres de sopa por dia no final da tarde, e em 3 semanas ela já estava dormindo melhor. Em 2 meses, ela tinha conseguido reduzir pela metade a dose do remédio para dormir com acompanhamento médico, e em 4 meses ela não precisava mais de remédio nenhum, estava dormindo naturalmente a noite toda e acordando disposta. Agora eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta muito importante. Você está entendendo o poder que você tem nas suas mãos? Você está percebendo que pequenas mudanças na alimentação podem transformar completamente sua saúde, sua energia, sua qualidade de vida? Não estamos falando de coisas complicadas, não estamos falando de dietas malucas, não estamos falando de suplementos caríssimos, estamos falando de sementes, de alimentos reais, acessíveis, que você pode começar a incluir na sua vida hoje mesmo. E aqui vai uma verdade que eu preciso te falar com toda a sinceridade. Não existe pílula mágica, não existe atalho para a saúde. O que existe é consistência, é fazer as escolhas certas todos os dias, é entender que cada refeição é uma oportunidade de nutrir seu corpo ou de destruir sua saúde. E a boa notícia é que você tem o poder de escolha, você pode decidir agora mesmo que vai tomar as rédeas da sua saúde, que não vai mais ser refém de informações erradas, que vai se informar, que vai aplicar o conhecimento. Mas eu sei que você pode estar pensando: Ana Beatriz, está tudo muito bonito, mas eu já tentei mudar minha alimentação antes e não consegui. Eu não tenho disciplina, não tenho força de vontade, é muito difícil mudar hábitos nessa idade. E eu vou te dizer uma coisa, você está absolutamente certo, é difícil mesmo. Mudar hábitos em qualquer idade é desafiador, mas mudar hábitos depois dos 60 é ainda mais desafiador porque esses hábitos estão enraizados há décadas. Mas sabe o que faz a diferença entre quem consegue e quem não consegue? Não é força de vontade, não é disciplina, é motivação. É ter um motivo forte o suficiente que te faça levantar todos os dias e fazer as escolhas certas. Então eu quero que você pare agora e pense: qual é o seu motivo? Por que você quer ter saúde? Por que você quer ter energia? É para ver seus netos crescerem? É para viajar com seu parceiro? É para realizar aquele sonho que você sempre adiou? É para não ser um fardo para sua família? É para provar para si mesmo que você ainda é capaz? Eu quero que você escreva esse motivo, que você coloque em um papel e grude na geladeira, que você olhe para esse motivo todos os dias, porque nos dias difíceis, e vão ter dias difíceis, é esse motivo que vai te manter no caminho. E se você não tem um motivo forte o suficiente, então talvez você precise repensar suas prioridades, porque sem saúde você não tem nada, sem saúde você não consegue aproveitar nada, sem saúde você vira um espectador da própria vida. Agora eu vou te dar algumas dicas práticas de como incluir essas 3 sementes poderosas na sua rotina de uma forma simples e gostosa. Porque não adianta nada eu te falar que você precisa comer essas sementes se você não sabe como fazer isso de forma prática no dia a dia. Então anota aí essas receitas e essas ideias que vão transformar sua alimentação. Café da manhã poderoso. Comece seu dia com um iogurte natural integral, de preferência feito em casa ou comprado de uma fonte confiável, sem açúcar e sem aditivos. Adicione uma colher de sopa de linhaça dourada, moída na hora, uma colher de sopa de gergelim tostado e triturado, e 2 colheres de sopa de sementes de abóbora germinadas. Adicione algumas frutas vermelhas, como morangos, mirtilos ou framboesas, que são ricas em antioxidantes e têm baixo índice glicêmico. Se quiser adoçar, use um pouquinho de mel cru ou de estévia. Esse café da manhã
vai te dar energia para a manhã toda, vai nutrir profundamente suas células, vai proteger seu cérebro, seu coração, seus ossos. Salada do almoço turbinada, faça uma salada verde bem generosa com folhas variadas, adicione legumes coloridos como cenoura ralada, beterraba, tomate, pepino, pimentão. Tempere com azeite extra, virgem de boa qualidade, limão, sal marinho e ervas frescas. Por cima, polvilho, uma mistura de gergelim tostado, linhaça moída e sementes de abóbora germinadas. Essa salada não é só acompanhamento, ela é protagonista do seu prato. Ela vai trazer fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, gorduras boas, lanche da tarde energizante. Bata no liquidificador uma banana madura, que é rica em potássio e triptófano, com um copo de leite vegetal de sua preferência, como leite de amêndoas ou de coco. Adicione uma colher de sopa de linhaça moída, uma colher de chá de gergelina e algumas sementes de abóbora germinadas. Se quiser, adicione um pouquinho de cacau em pó puro, que é rico em magnésio e antioxidantes. Esse lanche vai te dar energia, vai melhorar seu humor, vai saciar sua fome até o jantar. Jantar leve e nutritivo. Faça uma sopa cremosa de legumes, pode ser de abóbora, de cenoura, de batata doce, de mandioquinha. Na hora de servir, adicione uma colher de tahine caseiro, que vai deixar a sopa cremosa e deliciosa, e polvilhe por cima sementes de abóbora germinadas levemente tostadas. Esse jantar é leve, é fácil de digerir, não vai pesar no estômago, vai te ajudar a dormir bem e vai nutrir seu corpo durante a noite, que é quando acontecem os processos de regeneração e reparação celular. Além de incluir essas 3 sementes poderosas, eu preciso te dar algumas orientações gerais sobre alimentação para quem tem mais de 60 anos. Porque não adianta você fazer certo com as sementes se o resto da sua alimentação está um desastre. E olha, eu vejo isso todos os dias no consultório, pessoas que fazem algumas coisas certas, mas continuam fazendo muitas coisas erradas e aí não conseguem os resultados que gostariam. Primeira coisa, você precisa reduzir drasticamente o consumo de açúcar e de carboidratos refinados. Açúcar é veneno puro para quem tem mais de 60 anos. Ele acelera o envelhecimento, ele causa inflamação, ele destrói seus neurônios, ele aumenta o risco de diabetes, de Alzheimer, de doenças cardíacas, de câncer. E quando eu falo açúcar, não é só o açúcar que você adiciona no café. É o açúcar escondido nos alimentos industrializados, nos sucos de caixinha, nos refrigerantes, nos biscoitos, nos pães brancos, nas massas refinadas. Segunda coisa, você precisa aumentar muito o consumo de proteínas de qualidade. Depois dos 60 anos, seu corpo precisa de mais proteína para manter a massa muscular, para evitar a sarcopenia, que é a perda de músculo relacionada à idade. E massa muscular não é só questão de estética, é questão de saúde, de funcionalidade, de autonomia. Se você perde massa muscular, você perde força, você perde equilíbrio, você aumenta o risco de quedas, de fraturas, de dependência. Proteínas de qualidade são ovos caipiras, peixes de água fria como sardinha e salmão, frango caipira, carne bovina de animais criados no pasto, queijos de qualidade e iogurtes naturais. Se você é vegetariano, pode usar leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, sempre bem preparados de molho para reduzir os antinutrientes, combinados com cereais integrais para formar proteínas completas. Terceira coisa, você precisa comer gorduras boas e não ter medo delas. Durante décadas, nos ensinaram que gordura faz mal,
que gordura entope as artérias, que gordura engorda, e isso é uma das maiores mentiras que já contaram para a humanidade. Gorduras boas são essenciais para o cérebro, para os hormônios, para a absorção de vitaminas, para a saciedade, para a energia. Gorduras boas são azeite extra, virgem, abacate, castanhas, nozes, amêndoas, coco, peixes gordos, ovos inteiros com a gema. Quarta coisa, você precisa beber água, muita água, ao longo de todo o dia. A desidratação é um problema seríssimo em pessoas acima dos 60 anos, porque a sensação de sede diminui com a idade, você não sente sede mesmo quando seu corpo está precisando de água. E a desidratação causa fadiga, confusão mental, constipação, problemas renais, aumenta o risco de infecções urinárias, de pedras nos rins, de trombose. Você precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia, de preferência água filtrada ou mineral, fora das refeições para não atrapalhar a digestão. Quinta coisa, você precisa mastigar devagar e comer com atenção plena. Seu estômago não tem dentes. A digestão começa na boca. E se você engole a comida sem mastigar direito, você está pedindo para ter problemas digestivos. Além disso, comer rápido e distraído faz você comer mais do que precisa, não dá tempo do seu cérebro receber o sinal de saciedade e você acaba ganhando peso e sobrecarregando seu sistema digestivo. Agora eu quero falar sobre um assunto que muita gente tem vergonha de comentar, mas que é super importante, que é a questão da suplementação. A verdade é que mesmo com uma alimentação perfeita, muitas pessoas acima dos 60 anos precisam de algum tipo de suplementação porque a capacidade de absorção de nutrientes está diminuída, porque a produção de certas substâncias pelo próprio corpo está reduzida, porque as necessidades aumentam. Vitamina B12 é fundamental e muitas pessoas acima dos 60 anos têm deficiência porque a produção de fator intrínseco no estômago diminui com a idade e sem fator intrínseco você não consegue absorver B12 dos alimentos. Deficiência de B12 causa fadiga severa, depressão, perda de memória, formigamento nas mãos e nos pés, anemia e pode até ser confundida com demência. Um simples exame de sangue mostra se você precisa suplementar. Vitamina D é outro nutriente crítico, especialmente se você mora em lugares com pouco sol ou se você não se expõe ao sol regularmente. Vitamina D não é só para os ossos. Ela é fundamental para o sistema imunológico, para o humor, para prevenir câncer, para controlar a inflamação, para a força muscular. A maioria das pessoas acima dos 60 anos tem deficiência de vitamina D e precisa suplementar. Ômega 3 de qualidade, especialmente EPA e DHA, que são os ômega 3 do óleo de peixe, são fundamentais para o cérebro, coração, para combater a inflamação. Mesmo consumindo linhaça que tem ômega 3 vegetal, muitas pessoas não conseguem converter eficientemente esse ômega 3 vegetal em EPA e DHA, então pode ser necessário suplementar com óleo de peixe de alta qualidade. Magnésio é outro mineral que a maioria das pessoas tem deficiência. E magnésio é fundamental para mais de 300 reações bioquímicas no corpo, para o sono, para o relaxamento muscular, para o controle da pressão arterial, para a saúde óssea, para a produção de energia. Suplementar com magnésio na forma de glicinato ou de treonato pode fazer uma diferença enorme na qualidade de vida. Mas atenção, eu não estou te dizendo para sair comprando um monte de suplemento por conta própria. Suplementação tem que ser feita com orientação profissional, tem que ser baseada em exames, tem que ser individualizada. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra e excesso de suplementação também pode causar problemas. Então procure
um profissional de saúde que entenda de medicina integrativa, de nutrição funcional, que vai olhar para você como um todo e não só para seus sintomas. Agora eu quero falar sobre movimento, sobre atividade física, porque não adianta nada você comer super bem se você é sedentário. O corpo humano foi feito para se movimentar e quando você para de se movimentar, você acelera absurdamente o processo de envelhecimento. Sedentarismo mata tanto quanto fumar. E eu não estou exagerando, os estudos científicos mostram isso claramente. Mas eu sei que muita gente tem medo de se exercitar depois dos 60, tem medo de se machucar, acha que é tarde demais, acha que não aguenta. E eu vou te dizer uma coisa: nunca é tarde demais. Nunca. Eu tenho pacientes que começaram a se exercitar aos 70, aos 80 anos e tiveram transformações incríveis. O importante é começar devagar, com orientação, respeitando os limites do seu corpo, mas começar. Exercício de força, musculação é fundamental para manter e ganhar massa muscular, para fortalecer os ossos, para melhorar o equilíbrio, para aumentar o metabolismo, para controlar o açúcar no sangue, para melhorar a sensibilidade à insulina. Você não precisa virar fisiculturista, você não precisa levantar peso enorme, mas você precisa fazer algum tipo de treino de resistência pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Caminhada é maravilhosa, é de graça, você pode fazer em qualquer lugar, é de baixo impacto, melhora o sistema cardiovascular, ajuda a controlar o peso, melhora o humor, reduz o estresse, melhora a qualidade do sono. Tente caminhar pelo menos 30 minutos por dia, de preferência em contato com a natureza, tomando um solzinho de manhã cedo ou no final da tarde, que vai te dar vitamina D e vai regular seu ritmo circadiano. Exercícios de equilíbrio são fundamentais para prevenir quedas, que são uma das principais causas de morte e de perda de autonomia em pessoas acima dos 60 anos. Yoga, Tai Chi Chuan, exercícios específicos de equilíbrio, tudo isso ajuda a manter e melhorar sua propriocepção, sua consciência corporal, sua capacidade de reagir quando você perde o equilíbrio. Alongamento é essencial para manter a flexibilidade, para evitar dores, para melhorar a postura, para permitir que você continue fazendo as atividades do dia a dia sem limitação. Dedique pelo menos 10 minutos por dia para alongar seu corpo todo, com calma, com respiração, ouvindo seu corpo. E aqui vai uma dica de ouro: combine diferentes tipos de exercício ao longo da semana. Não faça só caminhada, não faça só musculação, não faça só alongamento. Faça um pouco de cada, porque seu corpo precisa de estímulos variados para se manter funcional e saudável em todos os aspectos. Agora eu preciso falar sobre um assunto que é tabu, mas que é absolutamente fundamental para a saúde e para a qualidade de vida, que é a saúde sexual. Muita gente acha que depois dos 60 anos a vida sexual acaba, que é normal não ter mais desejo, que é normal não funcionar mais. E isso é uma mentira absurda. Vida sexual ativa e satisfatória é possível e é importante em qualquer idade. Sexo não é só prazer, sexo é saúde. Sexo libera hormônios que fazem bem para o humor, que reduzem o estresse, que melhoram o sono, que fortalecem o sistema imunológico, que protegem o coração, que mantêm os hormônios equilibrados. Sexo é exercício físico, é conexão emocional, é vitalidade, é vida. Se você está tendo problemas na área sexual, não aceite isso como normal, não se conforme, procure ajuda. Muitas vezes são problemas que têm solução. Podem ser questões hormonais, podem ser efeitos colaterais de medicamentos, podem ser questões emocionais, mas tem solução e você merece ter uma vida sexual satisfatória independente da sua idade. Agora eu quero falar sobre algo que é extremamente importante, mas que muita gente negligencia, que é a saúde mental e emocional. De que adianta você ter um corpo saudável
se sua mente está doente, se você está deprimido, ansioso, solitário, sem propósito. Saúde é um conceito integral, é corpo, mente e espírito funcionando em harmonia. Solidão é uma epidemia entre pessoas acima dos 60 anos. E solidão mata. Solidão aumenta o risco de demência, de depressão, de doenças cardíacas, de morte prematura. Você precisa cultivar relacionamentos, precisa manter contato com amigos e família, precisa fazer novos amigos, precisa participar de grupos, de atividades sociais, de trabalho voluntário. Propósito de vida é fundamental. Quando você se aposenta, quando os filhos saem de casa, quando você perde o papel social que tinha, é fácil cair em uma sensação de inutilidade, de que a vida acabou, de que você não tem mais nada para contribuir. E isso é mentira. Você tem uma vida inteira de experiência, de conhecimento, de sabedoria para compartilhar. Encontre um propósito, pode ser cuidar dos netos, pode ser fazer trabalho voluntário, pode ser aprender algo novo, pode ser viajar, pode ser escrever suas memórias, pode ser qualquer coisa que te faça sentir vivo e útil. Aprender coisas novas é fundamental para manter o cérebro ativo e prevenir declínio cognitivo. Aprenda um idioma novo, aprenda a pintar, aprenda a usar tecnologia, aprenda qualquer coisa que te desafie e que te tire da zona de conforto. Neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões, existe em qualquer idade. E quanto mais você estimula seu cérebro, mais saudável ele fica. Gratidão é uma prática poderosa que transforma a saúde mental e física. Estudos mostram que pessoas gratas são mais felizes, têm melhor saúde cardiovascular, dormem melhor, têm sistema imunológico mais forte, vivem mais. Todos os dias antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Podem ser coisas pequenas, simples, mas faça isso todos os dias e você vai ver a diferença. Meditação, respiração consciente, mindfulness, todas essas práticas têm benefícios científicos comprovados para reduzir estresse, melhorar o foco, reduzir a pressão arterial, reduzir a inflamação, melhorar a qualidade de vida. Você não precisa virar monge budista, você não precisa meditar 1 hora por dia, 5 minutos de respiração consciente já faz diferença. Agora eu quero te dar um alerta muito importante sobre algo que está destruindo a saúde de milhões de pessoas acima dos 60 anos, que é o excesso de medicamentos. Polifarmácia é o termo técnico e é uma epidemia silenciosa. Muitas pessoas acima dos 60 anos tomam 5, 10, 15 medicamentos diferentes por dia, muitas vezes prescritos por médicos diferentes que não conversam entre si, e ninguém para pensar nas interações medicamentosas, nos efeitos colaterais acumulados, na sobrecarga no fígado e nos rins. Muitos sintomas que são atribuídos à idade são, na verdade, efeitos colaterais de medicamentos. E criar fadiga, confusão mental, tontura, queda, constipação, boca seca, insônia, perda de apetite, tantos sintomas podem ser causados ou piorados por medicamentos. E o que acontece? O médico, em vez de questionar se o medicamento está causando problema, prescreve outro medicamento para tratar o sintoma e aí vira uma bola de neve. Eu não estou te dizendo para parar de tomar seus medicamentos, isso seria irresponsável e perigoso. O que eu estou te dizendo é para você ter uma conversa franca com seu médico, levar todos os medicamentos que você toma, incluindo os de venda livre e os suplementos, e perguntar se realmente todos são necessários. Se as doses estão adequadas, se não tem como reduzir ou substituir algum
E se seu médico não estiver aberto para essa conversa, talvez seja a hora de procurar outro médico que olhe para você como um ser humano integral e não como um conjunto de sintomas para serem suprimidos com remédios. Agora eu vou te falar sobre exames que você deveria fazer regularmente para monitorar sua saúde e pegar qualquer problema no início quando ainda é fácil de resolver. Prevenção é sempre melhor e mais barata do que tratamento. Hemograma completo pelo menos uma vez por ano para checar se não tem anemia, se as células de defesa estão adequadas, se não tem nenhuma alteração que precise investigação, glicemia de jejum e hemoglobina glicada para monitorar o açúcar no sangue e prevenir ou controlar diabetes. Perfil lipídico completo para checar colesterol total, HDL, LLL, triglicerídeos e não se guiar só pelos números, mas entender o contexto todo, função renal e função hepática, para garantir que seus rins e seu fígado estão funcionando adequadamente, especialmente se você toma medicamentos. Vitamina D, vitamina B, 12, ferritina, porque deficiências desses nutrientes são muito comuns e causam sintomas sérios. Hormônios tiroidianos, porque problemas de tireoide são muito comuns acima dos 60 anos e causam uma infinidade de sintomas. Exames de imagem como ultrassom de abdômen, ecocardiograma, densitometria óssea, conforme a necessidade e a orientação médica. E para as mulheres, mamografia e Papa Nicolau regularmente para rastreamento de câncer de mama e de colo de útero para os homens. PSAE, toque retal para rastreamento de câncer de próstata, sempre discutindo com o médico os riscos e benefícios do rastreamento. Colonoscopia para rastreamento de câncer de cólon, que é um dos cânceres mais comuns e mais evitáveis se detectado precocemente. Agora deixa eu te contar uma história que resume tudo que eu falei até agora. Seu Mário chegou no meu consultório há 2 anos, com 71 anos de idade, completamente debilitado. Ele tinha diabetes descompensada, pressão alta, colesterol altíssimo, estava com sobrepeso, tomava 8 medicamentos diferentes, vivia cansado, sem energia, tinha dores pelo corpo todo, a memória estava falhando, ele tinha desistido de viver, estava só esperando a morte chegar, a esposa dele estava desesperada, as filhas estavam desesperadas, todo mundo achava que ele não ia durar muito tempo. Quando eu avaliei o seu Mário, vi que ele estava fazendo tudo errado na alimentação, consumindo as sementes erradas, não consumindo as sementes certas, comendo muito carboidrato refinado, muito açúcar, pouca proteína, pouca gordura boa, pouca verdura. Ele era completamente sedentário, passava o dia inteiro sentado no sofá vendo televisão, não tinha propósito nenhum, estava deprimido. Fizemos uma mudança radical, mas gradual na vida dele. Ajustamos a alimentação completamente, tiramos as sementes ruins, incluímos as sementes boas, aumentamos proteína de qualidade, aumentamos gorduras boas, aumentamos verduras e legumes, reduzimos drasticamente carboidratos refinados e açúcar, começamos a atividade física bem devagar. Primeiro só caminhada de 10 minutos por dia, depois foi aumentando, depois incluímos musculação leve, exercícios de equilíbrio, ajustamos os medicamentos com o médico dele, conseguimos reduzir de 8 para 4 medicamentos, incluímos suplementação baseada em exames, trabalhamos a parte emocional, ele começou a fazer trabalho voluntário em uma instituição que cuida de crianças carentes, encontrou um propósito, voltou a sorrir, voltou a ter brilho nos olhos. Sabe o que aconteceu em 1 ano? Seu Mário perdeu 15 quilos, a diabetes está controlada, a pressão normalizou, o colesterol está ótimo, ele está tomando só 2 medicamentos em doses baixas, ele tem energia, ele acorda disposto, ele brinca com os netos, ele viaja com a esposa, ele está vivendo
de verdade. As filhas dele me agradecem toda vez que me veem, dizem que eu devolvi o pai delas, que fizemos um milagre, mas não foi milagre nenhum. Foi ciência, foi informação correta, foi aplicação consistente, foi seu Mário se comprometendo com a própria saúde, fazendo as escolhas certas todos os dias. E se o seu Mário conseguiu aos 71 anos, você também consegue. Não importa quantos anos você tem, não importa qual é o seu estado de saúde atual, sempre é possível melhorar, sempre é possível ter mais qualidade de vida. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Tudo que eu falei aqui hoje não é complicado, não é caro, não é inacessível. São mudanças simples que qualquer pessoa pode fazer. São escolhas que estão ao seu alcance todos os dias. O que falta para a maioria das pessoas não é informação, não é dinheiro, não é acesso. O que falta é decisão, é compromisso, é consistência. Você pode ter toda a informação do mundo, mas se você não aplicar, se você não colocar em prática, não vai adiantar nada. Você pode assistir 1000 vídeos, ler 1000 livros e 1000 consultas, mas se na hora de escolher o que comer você escolhe o pão branco em vez da salada, se na hora de decidir se vai caminhar ou ficar no sofá você escolhe o sofá, se na hora de comprar os alimentos você enche o carrinho de porcaria industrializada, nada vai mudar. A mudança começa agora, começa hoje, começa na próxima refeição, começa na próxima escolha que você vai fazer. E não precisa ser perfeito, não precisa mudar tudo de uma vez, não precisa ser radical. Comece pequeno, comece incluindo as 3 sementes boas que eu te ensinei hoje. Comece tirando as 3 sementes ruins. Comece bebendo mais água. Comece mastigando mais devagar. Pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo geram resultados extraordinários. É como juros compostos. No início parece que não está acontecendo nada, mas com o tempo o resultado é exponencial. Seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, de se curar, de se recuperar, quando você dá as condições certas para isso. E lembra do que eu falei no início sobre a Dona Maria, que não tinha energia para brincar com a netinha? Sabe o que aconteceu com ela depois que tiramos a semente ruim, incluímos as sementes boas e fizemos os ajustes na alimentação? Em 2 meses, ela estava brincando com a neta, estava levando ela no parque, estava fazendo bolo junto, estava criando memórias preciosas. A netinha voltou a pedir para ir na casa da vovó e a Dona Maria me disse chorando que aquilo não tinha preço, que ela tinha recuperado não só a saúde, mas a alegria de viver. É isso que está em jogo aqui. Não é só sobre viver mais anos, é sobre viver esses anos com qualidade, com alegria, com propósito, com energia, criando memórias com as pessoas que você ama, sendo ativo e presente na vida da sua família. Seus netos merecem ter avós presentes, ativos, que brincam, que contam histórias, que ensinam, que criam memórias. Seu parceiro merece ter você inteiro, saudável, disposto para aproveitar essa fase da vida que deveria ser a melhor de todas. E você merece viver bem, merece ter saúde, merece ter energia, merece ter autonomia, merece não depender de ninguém, merece acordar todo dia com disposição e gratidão. Você trabalhou a vida inteira, criou seus filhos, cumpriu suas obrigações. Agora é a hora de colher os frutos, de aproveitar, de viver de verdade. Mas para isso você precisa ter saúde. E saúde é construída todos os dias com as escolhas que você faz. Então eu vou te fazer um desafio agora. Nos próximos 30 dias, comprometa-se a incluir as 3 sementes boas que eu te ensinei hoje. Linhaça dourada, moída, gergelim tostado e sementes de abóbora germinadas. Comprometa-se a eliminar ou reduzir drasticamente as 3 sementes ruins,
semente de abóbora crua em excesso, semente de chia consumida inadequadamente. Comprometa-se a beber pelo menos 2 litros de água por dia. Comprometa-se a caminhar pelo menos 20 minutos por dia. Comprometa-se a reduzir o açúcar e os carboidratos refinados. São só 30 dias, um mês da sua vida. Você consegue se comprometer por um mês? E no final desse mês, você volta aqui e deixa um comentário me contando o que mudou, como você está se sentindo, que diferenças você notou. Eu quero saber, eu quero comemorar com você, eu quero que você seja a próxima história de transformação que eu vou contar. E se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, isso já diz muito sobre você. Isso diz que você se importa com a sua saúde, que você está disposto a aprender, que você quer mudar, que você quer viver melhor. A maioria das pessoas nem chegaria até aqui, a maioria desistiria nos primeiros minutos, mas você não. Você ficou, você ouviu, você absorveu a informação. Agora eu preciso que você faça mais uma coisa por mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com o seu parceiro, com seus filhos, com seus amigos, com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Porque informação que não é compartilhada não tem valor e você pode estar salvando a vida de alguém. Você pode estar dando para alguém a informação que essa pessoa precisava ouvir há anos. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, porque eu vou continuar trazendo informação de qualidade, informação científica, informação que funciona. Informação que transforma vidas. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para vender curso. Eu estou aqui porque eu acredito que informação de qualidade sobre saúde deveria ser acessível para todo mundo. E eu vou continuar fazendo isso enquanto eu tiver forças. Deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou desse vídeo, qual foi a informação mais importante para você, qual mudança você vai começar a fazer hoje mesmo. Eu leio todos os comentários, eu respondo quando posso, e os comentários me ajudam a saber que tipo de conteúdo você quer ver, que dúvidas você tem, como eu posso te ajudar melhor. E olha, eu sei que tem muita informação nesse vídeo, eu sei que pode parecer meio avassalador no início, mas respira fundo, assiste de novo se precisar, anota as partes mais importantes e começa aos poucos. Você não precisa fazer tudo perfeito desde o primeiro dia, você só precisa começar, você só precisa dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. E quando você perceber, você já vai estar em um lugar completamente diferente. Lembra que a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Seu passo pode ser hoje, pode ser agora, pode ser na próxima refeição. Você tem o poder de mudar sua história, você tem o poder de transformar sua saúde, você tem o poder de adicionar anos de vida com qualidade. Não deixe esse poder nas mãos dos outros. Não seja vítima das circunstâncias. Não aceite o declínio como inevitável. Envelhecer é obrigatório, mas envelhecer doente, dependente, sem energia, sem alegria, isso é opcional. Você escolhe. E eu espero do fundo do meu coração que você escolha a saúde, que você escolha a vida, que você escolha se cuidar, que você escolha estar presente para as pessoas que você ama. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigada por me dar sua atenção, obrigada por confiar em mim, obrigada por estar aberto a aprender e a mudar. Agora vai lá e coloca em prática. Vai lá e transforma a sua saúde. Vai lá e vive a vida que você merece viver. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.